Olá pessoal, tudo bem? Sou César Pierini, espiritualista, e hoje nós vamos falar sobre experiências multidimensionais, relatos espirituais em múltiplas dimensões. Mas antes, eu peço gentilmente que você se inscreva nesse canal, curta, compartilhe esse vídeo, porque em breve nós teremos o lançamento do portal Povo Colorido e terá um presente muito legal esperando para você lá. Para que a gente possa falar sobre multidimensionalidade, eu recomendo que você assista antes desse vídeo ou após a série que eu preparei, a playlist chamada Multidimensionalidade, que tem 4 vídeos explicando minuciosamente algumas informações, umas orientações que eu recebi no início do ano de 2020 de um dos meus mentores espirituais. Bom, o relato que eu vou contar hoje, ele aconteceu comigo durante um retiro de uma vivência xamânica que eu fiz em uma casa, um templo, do qual eu frequentei por 5 anos. Essa experiência aconteceu em 2018, no festival de Wesak, na lua cheia de Wesak. E foi muito interessante, porque foi um trabalho muito intenso, por 4 dias, trabalho muito forte. E o último dia finalizou com um trabalho na cachoeira. Então eu estava num local com muita água e depois já de todos os processos de limpeza, 4 dias de imersão, eu tive uma experiência mística muito interessante. Eu estava no momento em que eu precisava resolver várias questões, de ordem prática da vida e questões internas. E naquele momento de entrega tão forte, tão especial, eu estava com os olhos fechados, tinha um momento de angústia, que eu estava passando e tal, quando eu comecei a ouvir uma voz, falar dentro da minha cabeça que eu tinha que olhar para ele. Você só tem que olhar para mim. Essa voz falava, você só tem que olhar para mim. Você só tem que olhar para mim. E aí, quando eu abri os meus olhos, eu estava do lado direito, estava a cachoeira, a luz do sol estava muito forte, vindo bem em direção da minha cabeça. E eu vi como se fosse uma redoma de um outro plano, de uma dimensão. E fora dessa redoma tinha um ser todo de luz, um ser todo de luz dourado. Tinha uma veste específica, mas eu só via os contornos da luz, eu via as mãos desse ser que estava ali se manifestando como um corpo, não era um corpo físico, mas era um corpo luminoso. E esse ser falava, você só precisa olhar para mim. Então eu comecei a olhar para aquele ser e das mãos e dos olhos dele começava a sair muita luz que entrava pelo topo da minha cabeça, que entrava pelos meus olhos, e eu fui ficando muito em paz. Fui tendo uma experiência de um êxtase divino mesmo, muito forte. Foi uma das experiências mais fortes que eu já tive. E eu lembro que a mensagem que vinha era sempre essa, de que tudo que eu tivesse de dificuldade ou de problema, que eu só precisava olhar para ele, olhar para a luz. E quando meu coração já estava cheio daquela luz, cheio daquele amor, esse ser falou, eu vou te mostrar algumas coisas. Então eu fechei os meus olhos, minha consciência foi para outro lugar, um lugar que não era físico, e ele mostrava da onde a gente veio. Se apresentou como meu pai espiritual, um pai divino meu. Ao lado dele eu vi uma representação feminina, que tinha uma luz que parecia a luz da lua. Então eram seres que se apresentavam com essa ligação com as forças da natureza, um ser solar e um ser lunar. E foi muito bonito. Ele me mostrou de um local da onde a gente veio, que era um local todo luminoso, todo dourado, tinha umas pirâmides nesse lugar. Foi uma sensação muito bonita, uma experiência muito bonita mesmo que eu tive. Depois que ele me mostrou esse lugar, ele falou, agora você vai ter uma outra experiência, que você vai ver o seu veículo espiritual. Você vai ver todo o campo da sua mônada, do seu eu superior e os seres que estão ligados à sua mônada, o seu grupo de almas. Então eu comecei a perceber que em volta do meu corpo tinha uma forma que a gente conhece como Merkaba, ou Merkaba, não importa a pronúncia, que é o nosso veículo espiritual, que
que são como dois triângulos ou duas pirâmides, uma para cima e uma para baixo, intercaladas, que é conhecido como o veículo multidimensional, o veículo da nossa consciência. E a cada momento que minha consciência ia passeando pelas pontas desses veículos, eu via que em cada ponta desse veículo, dessa forma, na verdade, né, que seria o nosso corpo espiritual mesmo, né? Em cada uma dessas pontas tinham os seres que se apresentam, que trabalham comigo desde que eu comecei aí a desenvolver e procurar entender esse meu processo mediúnico, que esses seres, eles estavam habitando, vamos dizer assim, né, compondo esse todo, que é o meu grupo de almas, que são os seres da minha mônada. Então, numa das pontas, eu vi o seu João da Cruz, que me acompanha. Numa outra ponta, eu vi um menininho que se apresenta como um passarinho, né? Um heresinho, passarinho. Então, em cada uma das pontas, eu via esses seres, que todos nós fazemos parte dessa mesma mônada, desse mesmo eu superior, e que somos exteriorizações dessa forma de vida, dessa centelha divina, e que cada um está tendo experiência numa dimensão diferente, né? Então isso traz para a gente uma reflexão de que a gente acha que a vida é a nossa vida, né? E os seres que são os nossos mentores, nossos irmãos espirituais, que eles estão desencarnados, que eles não estão vivos, mas existem seres que nem entraram nesse ciclo evolutivo da maneira como a gente conhece, que eles estão vivendo em realidades paralelas, em outras dimensões, que compõem outras naturezas, né? Reinos elementais. Eu lembro que em uma dessas pontas tinha um ser que me acompanha, uma mulher, e essa mulher, ela se apresenta para mim como o nome de Maria, né? E essa Maria, ela, ao fundo dela, tinham duas pirâmides de cristal violeta, como ametistas, ligada a essa forma como que se apresentou como a minha mãe divina. Esse ser trabalha levando as energias, os acúmulos energéticos do meu corpo, me mostrou todo um procedimento de transmutação das energias que passam pelos rins, que fazem uma curva energética, né, formando um 8 como um infinito, e desce pelas pernas para ser transmutado, para ir para a Terra, sabe? Então foi uma experiência muito interessante, multidimensional, de ver esses meus irmãos, né, esse grupo de almas do qual eu faço parte, todos habitando esse corpo espiritual, ou esse veículo espiritual, cada um no seu ponto de força, vivendo na sua dimensão, tendo a sua experiência, fazendo o seu trabalho, e a percepção de que todos nós, de algum modo, nós somos um. E todos nós fazemos parte de um grupo de almas. Nós viemos de uma mônada, de um eu superior, de uma centelha divina. Estamos aqui tendo esse aprendizado e temos que nos afinizar, nos conectar com esses seres que compõem o nosso grupo de almas. Você já tinha ouvido falar sobre as mônadas? Então eu aconselho você a assistir a playlist que eu falei no comecinho do vídeo para que você possa se aprofundar. Lembra de se inscrever, de curtir esse canal, porque logo mais a gente tem um presente muito bonito que está sendo preparado para você.